Boa noite, pessoal. Mais um encontro nosso aqui. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vivi. Boa noite, prima. Daqui a pouquinho a Lúcia entra com a gente. Boa noite, meu amor. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cris. Boa noite, Célia. Oi, Lu. Quanto tempo, querida? Saudade de você. Oi, Tê. Daqui a pouquinho a Lúcia está chegando. Hoje a gente tem um tema bem bonito para trabalhar. A gente vai continuar nessa pegada de falar sobre amor, né? Falaremos hoje sobre o amor que adoece e o amor que cura. E colocaremos aí uma visão sistêmica e uma visão biodinâmica. A Lúcia. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos aí com o nosso tema, né? Estava conversando com essa turminha que já entrou aqui, que a gente tem aí um tema muito bonito para falar hoje, né? Vamos falar sobre o amor, as ordens do amor, né? Numa visão sistêmica das constelações familiares, segundo Bert Hellinger, e num olhar analítico e biodinâmico, que é a minha atuação aqui no Instituto, e como eu sempre falo, algo que nasceu no berço da psicanálise e que vem sendo desenvolvido, né, ao longo desses anos, né? A análise biodinâmica é uma ciência relativamente nova também, né? Gerda Boysen criou a psicologia biodinâmica na década de 60, em 1960, e de lá para cá, todos nós que viemos depois e abraçamos esse olhar, estamos contribuindo com a nossa atuação, com as nossas descobertas, com os nossos links. E um dos links que eu amo é esse da teoria sistêmica, que na verdade é uma filosofia de vida, né? E que me traz muita paz. Então, pessoal, eu sou a Sandra Abreu, sou analista biodinâmica, sou instrutora de Pilates, tenho 8 frentes de trabalho aqui, mas hoje vou falar com o olhar biodinâmico e fazer as pontuações e os alinhavos, os links do assunto que a Lúcia vai trazer, que tem uma relação muito profunda com a cura pessoal e cura de todo o sistema. Oi, Gabi, Márcia, sejam bem-vindas. Então, Lúcia, por favor, se apresente e você começa e eu vou junto com você fazendo as pontuações. Sim. Novamente, boa noite, né? Eu sou Lúcia, para quem conhece, para quem não conhece também, né? Porque a gente tem mania de falar assim, para quem não me conhece, eu sou Lúcia. E para quem conhece, eu sou quem? Eu também sou Lúcia. Né? Eu aprendi isso esses outros dias e achei bem legal. Né? A gente pontua assim, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou Lúcia. E para quem me conhece, eu também sou Lúcia, né? Então não precisa a gente usar essa frase, né? Aqui já tem uma cura, eu sou Lúcia.
para todos, né? Não só para quem não me conhece. E no meu caminhar da vida, durante toda essa caminhada que a gente vem fazendo, a minha primeira formação eu fui professora, né? Sou até hoje professora, né? Estou na função de professora, eu não sou professora, eu estou na função de professora. E nesse caminhar da vida, quando eu deixei as aulas do ensino fundamental, eu quis buscar a minha cura, fazer o caminho de cura, de cuidar de mim. Porque a gente passa uma vida inteira cuidando dos outros e esquece de cuidar da gente. E enquanto professora, menos ainda que você tem tempo de cuidar de você. Você passa a vida inteira cuidando dos alunos, preparando a aula, falando com os pais, cuidando da família e esquece de você. E essa foi a minha primeira cura. Por isso que a gente vai falar sobre esse tema. O amor que cura e o amor que adoece. Porque tudo na vida é por amor. E quando você faz a escolha da sua profissão, é por amor. Só que às vezes você se dedica tanto a essa escolha, a essa profissão, que esquece de cuidar de você. Também é por amor. Só que é um amor que precisa de um lugar, que precisa de ordem. E quando eu me aposentei, que eu fui buscar isso, essa cura para mim, eu comecei a aprender a cuidar de mim. Porque é cuidar da gente, passa anos e anos cuidando do outro e esquece de cuidar de si próprio. E aí a gente precisa aprender. E eu contei muito com a ajuda dos meus filhos para eu fazer esse caminhar. E aí foi quando eu conheci o Reiki, conheci o terapeuta holístico, e fui caminhando, rezando, orando, tudo isso que a gente faz. E cadê a cura daquilo que eu tanto almejava? Parece brincadeira, mas eu só fui encontrar a cura quando eu conheci a constelação familiar sistêmica e organizacional. Porque a constelação, gente, ela é uma filosofia de vida que se aplica não somente no sistema familiar, também no sistema organizacional, também na pedagogia, também no direito e também na saúde. Por isso esse tema do Bert Helling, que fala do o amor que cura e o amor que adoece, traz muita, assim, como eu posso dizer para vocês, traz uma clareza, traz um caminho, traz uma forma de você buscar aquilo que dói na sua vida. Posso e quando falar você... uma coisinha? Sim, pode ser. Falando, e isso está... Quando a gente está nessas lives também, para quem está aí nos assistindo, a gente também se cura, tá, gente? Então eu vou falar um pouquinho do que eu senti com a constelação, porque eu também venho de uma caminhada onde eu despertei para a busca pessoal por volta dos 38, 40 anos. Então, assim, eu passei uma grande parte da minha vida negando a minha essência, negando a minha luz, porque eu tinha medo de olhar para as minhas sombras. E não tem cura sem olhar para as sombras. É preciso reconciliar sombra e luz. E enquanto você nega e não olha para as suas questões mais profundas, porque a sombra é assustadora, se eu esqueci, deixa quieto, enfim, saibam que todo esse conteúdo fica fazendo pressão e vem para o corpo em forma de dor e somatização. Tá? De todas as técnicas que eu conheci, eu também comecei pelo Reiki. Né? O Reiki na minha vida foi um divisor de águas tão maravilhoso que eu me tornei Reiki Master, que nada mais é do que professor de Reiki. Né? Eu dou cursos, eu inicio novas pessoas, né, nessa busca de uma cura emocional, espiritual e física. Depois conheci a psicologia biodinâmica como paciente, me apaixonei e comecei a estudar. Quem me conhece sabe o quanto eu sou curiosa e gosto de fazer os links. E fui trabalhando nos meus processos com tudo que eu fui aprendendo, como se eu tivesse uma grande caixa de ferramentas. E cada hora eu tiro uma para ajustar um parafusinho aqui ou afrouxar o outro ali. Há uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer a constelação sendo constelado. Fiz uma constelação. E comecei a me encantar com isso. Eu falei, vou fazer o curso de formação. Fiz um workshop, entendi que não era isso, que eu precisava fazer os links daquilo que eu já conhecia. E, graças a Deus, conheci a Lúcia,
que é alguém que a gente tem uma sintonia muito grande, parece que somos mesmo irmãs de alma. Então ela veio com a constelação de um modo muito especial para a minha vida e nós duas estamos repassando isso para vocês. O que eu digo da constelação? Quando a Lúcia coloca que foi só quando ela conheceu a constelação que ela realmente se sentiu curada. E eu vou dizer assim, eu abri muito, eu mergulhei muito nas minhas histórias, porque eu tinha essa intenção de ser uma curadora, uma facilitadora da cura. E todos os caminhos pelos quais eu andei me trouxeram até a constelação, no melhor momento da minha vida, onde a constelação entrou e suavizou a minha dor. Então, aí sim eu digo, muitas coisas que eu já olhei e reolhei nos meus processos pessoais, eu ainda me surpreendo e eu sei que eu vou me surpreender ainda mais olhando de uma forma sistêmica. Então, eu diria assim, tudo faz parte da cura, mas a constelação, na minha história, foi a cerejinha do bolo. Foi onde eu falei, faz sentido. E aí sim o bolo está pronto, eu posso saborear, tá? Isso é colocar o amor em ordem, porque às vezes, num processo terapêutico, muitas pessoas falam muito de ódio, falam muito de raiva, falam muito de dor, falam muito da angústia que foi gerado por outras pessoas na sua própria vida. E uma coisa eu venho aprendendo quase que diariamente. Hoje eu tive uma dosezinha disso, né, Lúcia? Enquanto a gente não se responsabiliza totalmente pelo que nós fizemos, sabendo que foi por amor, mas que era um amor que não estava em ordem, e por isso gerou tanta angústia, tanta raiva, tanto desprezo, tantos traumas, tantas feridas. Enquanto eu estiver achando culpados para justificar a minha dor, eu não cresço. E quando você fala, não, foi a minha percepção, porque o outro eu não posso mudar, mas eu posso mudar, e nem o passado, mas eu posso mudar a minha percepção frente ao outro e frente ao passado. Isso, gente, na constelação é simplesmente lindo. É o que tem de mais bonito que eu percebo em todo o processo. E é claro que nem todas as pessoas estão preparadas para uma constelação. Mas elas, dentro delas, a partir do momento que começam a conhecer essa teoria, vão sentir quando é a hora. A gente convida, a gente quer que todo mundo faça. Mas cada um sabe qual é a sua hora. E aí sim, isso repercute de uma forma que nos faz crescer. Né? A Lúcia, como consteladora aqui, depois que ela veio para cá, para a gente trabalhar juntas, as pessoas que estão em análise com o processo bastante parado, uma coisa que não anda, que a gente já usou todas as ferramentas e vai para a constelação, porque realmente sente que é a hora, a transformação que é. Mesmo que já tenha passado por outras constelações lá atrás e não tenha tido grande impacto, de repente fala, nossa, né? Aprendi mais uma, mais duas, mais três, né? Muitas coisas acontecem numa constelação. Então eu queria fazer esse link para dizer que assim, aqui no Instituto, o que a gente faz? A gente estuda muito, a gente troca muito, a gente cuida muito uma da outra. Eu também tenho perrengue, eu peço socorro, a Lúcia também tem, pede socorro, todo mundo tem. Sim. Estamos vivos, e enquanto a gente está vivo, a gente está aqui para aprender algo. Então, que bom que ainda tem muita coisa para a gente cuidar e para a gente curar, senão que a gente tem mais tempo por aqui. Né? E, então, assim, quando a gente sente no nosso próprio processo o quanto a ferramenta que o outro tem para nos oferecer é tão maravilhoso, a gente junta tudo e passa adiante. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui. Então, agora a Lúcia fala é sua. Vou te ouvir. Quanto que eu busquei a cura, que eu conheci a constelação, não é que eu fiquei curada, não. Eu dei um passo, vi o que é que adoecia e por que aquilo adoecia. Era por amor, só que era um amor cego, era um amor fora de hora, de lugar. Então, por isso aquilo trazia aquelas consequências na minha vida, na vida do meu sistema, dos meus filhos e até dos meus ancestrais.
porque é tudo por amor, esse amor fora do lugar. O que é esse amor que você tanto fala, que é fora do lugar, esse amor cego, esse amor que cura, esse amor que adoece? É através de 3 leis sistêmicas que a gente conhece esse amor e consegue colocar em ordem. Porque, como eu estou falando, tudo é por amor. A água no jarro mata a minha sede. A água na tempestade traz tragédia. E, então, essa água simboliza o amor. A jarra simboliza a ordem. Então, quando eu conheço essa filosofia de vida, que eu conheço essas ordens e que eu coloco essas ordens na minha vida, eu vou trazendo leveza, apaziguamento para as dores, para os sintomas, para as doenças, para aquela dificuldade que eu tenho de relacionar. Boa noite, minha linda. Pode ser essa dificuldade de relacionar com a minha mãe, às vezes dificuldade de relacionar com meu pai. Aí eu vou para os meus relacionamentos afetivos, vou ter dificuldade também de relacionar. Porque a vida e o amor começa lá no meu pai e na minha mãe. Naquele exato momento em que meu pai me coloca dentro da minha mãe. Como todos vocês aí também. Tem um pai que também colocaram você lá dentro da sua mãe. E nesse exato momento, aquele momento em que o espermatozoide encontra com o óvulo, gente, é o maior amor que existe no mundo. Eu gosto de repetir isso, porque eu acho isso lindo. É o maior amor que existe no mundo. E ali inicia a minha caminhada, como iniciou a de vocês também. E aí eu passo ali meus 9 meses na melhor casa, onde minha mãe faz tudo por mim, cuida de mim. E eu, por amor a essa mulher, eu digo para ela, sim, eu carrego a sua dor, eu olho para você por compensação, por vínculo de querer cuidar, por lealdade. Aí a gente olha para nossa mãe, olha para o nosso pai, para as dores deles, e aí muitas vezes a gente não é feliz na vida, aí a gente adoece. E é esse que é o amor que cura, o amor que adoece. O amor que adoece é quando eu olho para minha mãe, para o meu pai, e sinto a dor deles e quero carregar por eles, quero salvá-los. E isso é feito inconscientemente. Não é feito, vou lá e vou fazer isso. Não. Nós agimos na nossa consciência somente 5%. 95% das nossas atitudes são realizadas através do nosso inconsciente. Dessa forma de olhar para o nosso sistema e querer pertencer e fazer igual a eles. Aí a gente se emaranha, porque o pai e a mãe, eles são os grandes. Eles nos deram a vida e o restante eu faço por mim. Quando a Sandra coloca isso dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas raivas, sim, a gente sente isso, é normal que nós sentimos, porque quando a gente já nasce com o sentimento. Ninguém ensina a gente a ter raiva, ninguém ensina a gente a ter medo, ninguém ensina a gente a sentir alegria. A gente já nasce com esses sentimentos. E muitas vezes, numa situação em que a gente sente raiva da mãe, por exemplo, quem nunca sentiu raiva da mãe, coloca um joinha aí. Por quê? Aí vai falar assim, como assim? Eu sinto raiva da minha mãe. Aí a gente entra naquela de inocente o culpado. Como que eu vou sentir raiva da minha mãe? Mas eu pego aquela raiva que eu senti daquela situação vivida e guardo dentro de mim, como se eu colocasse numa cápsula e deixo lá dentro de mim, porque eu não posso sentir raiva da minha mãe. Mas eu sou ser humano, eu posso sentir raiva quando a gente percebe que isso daí faz parte daquela situação. O que não é certo é eu deixar essa raiva dentro de mim, aí eu coloco mais outra raiva, eu coloco mais outra situação, eu pego um trauma, coloco ali, eu pego uma situação que eu fiz uma leitura que eu achava que era certo, porque a gente, quando criança, a gente faz a leitura do jeito que a gente quer, e a gente acha que pai e mãe têm que ser eternos, que a gente vê escrito isso no Face, né? Pai e mãe não deveriam morrer. Realmente, papai e mamãe não morrem, porque quem morre é o físico, eles permanecem em mim. Meu pai e minha mãe, 50%, não estão mais aqui, mas eles estão em mim. E quando eu começo a olhar para isso, que a constelação traz isso bem claro, do como que eu olho para minha mãe e como que eu olho para o meu pai, e até mesmo eu tenho essa permissão de sentir essa raiva. O que eu não preciso é esconder isso de mim. Exatamente. Né? E quando eu trabalho isso, coloco isso para fora, libero isso, aí é o amor que cura. Não é lindo, gente? Eu fico emocionada quando eu falo disso.
E desse até amor que... eu gostaria de colocar, né? Só concluir que depois eu quero fazer um ganchinho, né? Esse amor que Tá. cura. Então, esse amor que cura, ao mesmo tempo que foi esse amor que me fez ficar doente, né? Porque eu fiz uma leitura errada, aconteceu uma situação que ninguém domina, a gente não controla nada, né? Na vida, das situações, do que a gente tem que passar, ou daquela mãe que fez a gente sentir raiva. Muitas vezes é uma raiva boba, ou às vezes o pai e a mãe ali se discutem e a gente, quando criança, toma partido. E é lógico que sempre nós vamos tomar partido da nossa mãe. Mesmo que ela esteja errada, naquele momento, principalmente do 0 aos 7 anos, a gente está na esfera da nossa mãe, e essa simbiose é muito grande, e a gente faz essa lealdade. Bom, se minha mãe está achando que o meu pai não é bom, metade de mim também não é bom. Aí já é um momento em que eu começo o meu caminho do fracasso, das doenças. Por quê? Por que fico doente? Porque se eu sou metade do meu pai, metade da minha mãe, se o meu pai não presta, metade de mim também não presta. A minha mãe vai olhar para mim e vai me ver só a metade que é dela, que é a metade boa. Mas a mamãe faz isso porque quer? Não, isso é inconsciente. Porque ela também teve um pai, ela também teve uma mãe, ela também traz isso. Então, olhar para o nosso pai e para a nossa mãe e limpar essas raivas que tem dentro de nós. Ah, e como faz isso? É através de técnicas, tem tantas técnicas, tantas terapias. Quando eu disse que a constelação para mim fez a maior diferença, foi porque lá eu me encontrei e pude encontrar a resposta para aquilo que eu achava que eu não deveria sentir, ou por que eu sentia aquilo, certo? E aí mas tem gente que vai procurar outra terapia, uma psicoterapia, porque na verdade a constelação ela é uma terapia que vem ajudar, complementar dentro das outras psicoterapias. Ela não vem exclusivamente para tirar nenhuma terapia. Gabriela Priori, aprendi na faculdade que podemos sim sentir a raiva da mãe ou do pai, sim, somos seres humanos. E dentro da constelação, a gente pode ver isso e trabalhar isso. Porque o importante é você dar conhecimento para você mesmo daquilo, como hoje nós tivemos uma experiência riquíssima, eu e a Sandra, a gente perceber que existiu aquele momento, mas que agora eu posso liberar aquilo e nem me sentir culpada. Exato. Aí é o amor que cura. Sim, e aí eu gostaria de fazer um link com o trabalho analítico, né? Tem umas colocações que às vezes fazem com que nós que somos mães, a gente se sente muito mal, né? Quando a gente olha para a questão, enquanto filha não tive uma mãe suficientemente boa, enquanto mãe também não fui. A questão a maioria das linhas, né, de terapia levam a pessoa a entrar em contato com tudo aquilo que causou dor, que causou sofrimento. E é claro que a primeira fase da nossa vida, que é desde a barriga da mãe, nascimento até os 7 anos de idade, muitas coisas aconteceram que não foram a contento dessa criança, né? Então existem percepções dessa criança, além daquilo que possa ter acontecido de trágico, de complicado nessa história, ainda tem a percepção da criança, que é uma percepção completamente imatura de toda a situação. Então, assim, existe sim raiva, existe sim angústia, existe sim tristeza, e isso dentro de um processo analítico, a gente leva o paciente a ressentir, mas não é um ressentir para residir, é um ressentir para ressignificar. Né? Então, aí, dentro da análise biodinâmica, existem técnicas também que a gente usa para dar esse contorno e para trazer um novo sentido e uma nova percepção. Quando eu falo na constelação ser um salto quântico, né, normalmente esse salto quântico ocorre quando a pessoa já pôde entrar em contato com tudo isso e rumina isso e não conseguiu ressignificar. Basta um encontro, uma constelação para isso se transformar, né? Porque no momento em que abre uma constelação, e depois eu quero que você fale um pouquinho disso, Lúcia, abre um campo de informação que vem de todos os nossos ancestrais. É uma força muito grande, né? E isso não é religião, isso é física quântica, isso é campo mórfico genético.
toda essa informação que vem ali e que quando constelado, tem a humildade de olhar para a nossa história, olhar para as nossas questões, com o desejo de curar, esse campo abre lindamente e a gente consegue enxergar onde foi que começou toda esse emaranhamento, que é um termo muito comum da constelação, né? E isso, na análise, é muito demorado, leva muito tempo. E às vezes, mesmo você sabendo e tendo consciência de tudo que aconteceu, você elaborando essa raiva, expressando essa raiva, depois expressando a culpa por ter sentido raiva. Olha quanto tempo a gente precisa para poder digerir coisas que ficaram complicadas na nossa história. Aí, de repente, em um determinado momento, eu me sinto pronta para constelar. Eu vou para essa constelação e isso transcende de uma forma que você fala, uau, que leveza. Como pode ser leve a vida, né? Nós é que damos o tom para aquilo que a gente sente, para aquilo que acontece. Claro que ter conhecimento, entender o que está acontecendo, contextualizar, trazer a emoção, dar um soco na almofada, tudo isso é importante. Mas a hora que você consegue realmente transcender isso, você fala, nossa, que alívio, né? Que alívio que isso traz. Então, dentro da psicologia biodinâmica, quando a gente fala do amor que adoece e o amor que cura, eu vejo, sabe o que eu aprendi com a constelação? O simples. O simples é fantástico. O essencial é simples. O essencial, é o essencial. Porque assim, dentro de uma análise, né, biodinâmica, vou falar daquilo que eu atuo, mas lembrando sempre que isso está deitado no berço da psicanálise, então muitas outras abordagens nesse sentido também têm esse olhar, mas não cabe a mim comentar. Dentro da análise, o que acontece? Tem uma ferramenta que é a massagem biodinâmica que leva a pessoa para um momento muito primitivo, que normalmente é desde a fase intrauterina até os primeiros anos de vida, primeiras mamadas, desfraude, reconhecimento do órgão genital, eu tenho aqui uma coisa que é diferente do meu irmãozinho, do meu pai, né? Então, toda essa fase é onde a família, né, como um todo, o meio que ela vive, a sociedade, a religião, tudo que ela está imersa, vai talhando a personalidade e vai trabalhando a questão do caráter, né? Não é nem bom nem mal, tá, gente? São traços de caráter. Isso é uma fala de William Reich. E Lowen também fala muito de análise de caráter. Então, a gente não está falando de bom e nem de ruim, está falando de traços de personalidade. E é até os 7 anos de idade que isso é moldado. Durante esse período, como a gente já conversou aqui, muitas coisas podem acontecer e a criança lá tem seus traumas e muitas coisas o adulto nem lembra, mas a criança que mora lá dentro lembra. E aí nos impulsiona, através do nosso inconsciente, a agir como crianças adoecidas no adulto. Aí tá tudo lascado, né? Todos os relacionamentos ficam embolados. Eu vou projetar em todo mundo, em todas as pessoas, nos parceiros, no trabalho, nos amigos, no vizinho, nos filhos, a dor daquela criança. Então, na análise biodinâmica, a gente leva a pessoa para essa regressão, a gente trabalha isso. Quando vem as cargas, as lembranças, os insights, a gente elabora junto e depois começa todo um trabalho de. E a gente sempre coloca, né? Na verdade, eu usava, porque esse é um termo que a gente usa e hoje eu já estou aprendendo com a teoria sistêmica mudar um pouco isso, mas é a questão do pacto, né? Os filhos fazem pacto com as mães e abraçam a dor das mães e olham para a mãe de um jeito onde se sente responsável pela felicidade da mãe. Se a mãe não é feliz, então eu também não posso ser feliz. Aí entra em toda essa abordagem mesmo de um amor em desordem, que é o que a constelação nos traz. Mas olha o tamanho do processo, né? Até a gente chegar nesse ponto. E aí, quando ressignifica isso, e o filho pode olhar para essa mãe, mesmo que ela já tenha falecido, porque ela está aqui, né? Minha mãe e meu pai estão aqui, como você mesmo disse. Então, a gente também entende isso na teoria analítica. Sim. Então, a mãe reside em você, ela está aí, né? Você consegue se reconciliar com ela? Quando acontece essa reconciliação, aí a gente fala que é o amor que cura,
né? Então, são vários caminhos, como a Lúcia mesmo disse, quem não faz uma constelação, nunca conheceu, ou conheceu e de repente não conseguiu Lealdade se parental. encaixar, sim. Aí ela vai e faz um outro tipo de terapia e dá certo, né? Pode ser uma linha comportamental, como a Gabi, que trabalha aqui com a gente, atende na psicologia clínica. Pode ser na análise biodinâmica comigo, pode ser na psicanálise com o Rafael aqui no Instituto, pode ser só com as terapias energéticas como o Reiki, a massagem no biocampo sutil. São muitas ferramentas. O importante para quem está assistindo é que entenda que hoje nós temos Oi, Léo, boa noite. caminhos, né? Nós temos muitos caminhos para a cura. Então, não fiquem abandonadas, não abandonem a criança de vocês nesse amor que adoece, tá? Procurem a cura. Existe possibilidade de você ressignificar isso, e aí você vai entender que o essencial é simples. E foi o que eu aprendi. Se você me perguntar o que você achou de mais interessante nas constelações familiares, é realmente enxergar o simples, que é o essencial, né? Esse foi o caminho mais assim, foi um, sabe, curto, né? Clareou para mim muitas das questões que eu até achava que eu já tinha trabalhado, né? A gente brinca que constelar é fritar um ovo. Uma vez esse ovo está frito, você tem duas opções. Ou come, ou deixa ele ali de lado. Então, Isso. a constelação ela é reveladora por causa disso. Ela revela o que está oculto. Sim. Não tem como você não olhar, não tem como você não ver, né? E aí você pode ter a possibilidade de fazer diferente. E se eu tenho a possibilidade, esse conhecimento, essa luz, a vida fica mais leve, o amor flui, né? O que é a vida? A vida é o amor. Quando o amor flui como a água de um rio que desce, quando eu estou desemaranhado, né? Não existe essa palavra, eu estou falando aqui agora, eu me desemaranho dos meus emaranhamentos, essa água flui, esse amor passa adiante, fica mais leve. Eu impeço que essa dor, que esse sintoma, essa ansiedade passe para frente, para os meus filhos, para os meus netos. Entende por que isso é lindo? É feita uma cura se eu tenho, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu quero falar uma coisa que a Cláudia falou, né? Que ela curou muita raiva do pai e da mãe, né, dentro da constelação. Eu quero falar da Lúcia, ela está falando aqui, da gratidão, da constelação Carol, que foi ótima para mim na vida, no amor. Flui e a vida ficou mais leve. E para Margarete, que deixou aí um recadinho assim, eu tenho muita culpa quando sinto raiva da minha mãe. Precisa entender que a raiva, como a Lúcia disse, é um sentimento como qualquer outro, tá? A gente nasce com ele. Se isso está, é claro que às vezes, por conta do meio que a gente vive, a gente também acaba captando a raiva de um do outro, o medo de um e do outro, por lealdade ao sistema. Mas entenda, Margarete, que a constelação pode ser um grande divisor de águas na sua vida, porque a culpa nos deixa no limbo. Você imagina assim, sua criança está ferida. Aí acontece algo hoje, você sente uma raiva enorme. Imediatamente você está chegando perto da sua criança, que sentiu essa raiva lá atrás e não pôde expressar. Só que, como adulta, você tem que chegar até essa criança, pegar ela no colo e falar, o momento é outro. Podemos fazer diferente. Hoje eu estou aqui para cuidar de você. Né? Isso só é possível quando a gente realmente abre mão da culpa. Porque a culpa é uma punição que não leva a lugar algum. E dificulta ainda mais a sua expressão de amor. Então pensa com carinho na constelação. Aqui, a Cláudia está com depoimento aqui. As minhas mudanças iniciaram com massagem biodinâmica com a Sandra Abreu. Gratidão, Cláudia, pelo seu depoimento. Ela faz parte de muitas mudanças. Muito obrigada, querida. E eu estimo que você tenha inúmeras outras mudanças felizes na sua vida. Então, e a constelação, que é essa terapia breve e focal que traz à luz o que está oculto, faz com que eu olhe para aquilo e me cure.
E quando você se cura, você ressignifica a sua história com o que aconteceu aqui atrás e impede que os seus descendentes, filho, neto, venha repetir aquela mesma dor. A gente percebe numa família que muitas vezes todos morrem de câncer, né? Vai passando, cada geração um morre de câncer. Isso aqui, esse é um amor cego, esse é um amor que adoece por lealdade, porque alguém lá atrás sofreu, teve câncer, então eu aqui também vou ter câncer para eu ser leal ao meu sistema, para eu pertencer e ser leal. Aí eu, né, tenho câncer, passo para frente, outra geração vai ter. E numa constelação, quando a gente olha para isso, a gente não vai, a pessoa que vai lá constelar, digamos que ela esteja com esse problema, com câncer, a gente não vai falar assim para ela, ó, não precisa mais ir no médico, não precisa tratar, não precisa fazer isso. Não, pelo contrário. A constelação, ela vem com mais uma terapia, com mais um mecanismo de ajuda para aquela situação. Mas ela deve continuar todo o processo dela de tratamento. A constelação não exime ninguém de deixar de se tratar, certo? Por exemplo, estou lá fazendo análise com a Sandra, de repente sinto que está no momento de fazer uma constelação. Eu vou lá, levo o meu tema. O que é a constelação? Vou explicar um pouquinho para vocês. Ela tem duas modalidades. Ela pode ser individual ou em grupo. E hoje até online, certo? O que é a constelação em grupo? A gente forma-se um grupo, marca-se uma data, forma-se um grupo. Muitas pessoas vão para participar e outras vão para constelar, certo? Nesse momento, há uma explicação do que é a constelação, depois tem uma meditação, aquela pessoa senta do meu lado para fazer a constelação. Ela traz um tema, ali ela diz o tema dela, muitas vezes, se ela quiser, essa constelação pode ser oculta. Ninguém que está ali participando, a gente não assiste constelação, a gente participa. Aquelas pessoas que estão ali participando, muitas vezes não sabem, não precisa saber o tema, que é a constelação que a gente chama de oculta. Aí ela coloca o tema e ela escolhe pessoas que estão ali participando para representar. Escolhe uma pessoa para, digamos que eu vou lá, se eu quero constelar o meu relacionamento com os meus pais, tenho dificuldade de relacionamento com a minha mãe, não sei porquê, e eu sinto uma raiva muito grande da minha mãe. E ao mesmo tempo me sinto culpada, porque como assim eu amo minha mãe e ao mesmo tempo tenho raiva dela? Dando um exemplo aqui para vocês. Aí ela escolhe uma pessoa para representar ela, posiciona no campo, escolhe uma pessoa para representar a mãe e uma pessoa para representar o pai. As pessoas que entram para representar não sabem nada da vida dela. E de repente a pessoa fala, estou sentindo uma raiva muito grande. Aí veio a raiva à tona. Muita raiva muito grande, eu não consigo olhar para a pessoa que está representando a mãe. Aí a gente faz algumas perguntas, digamos assim, pergunta, sua mãe, o seu pai teve uma namorada antes da sua mãe? Aí a pessoa fala assim, meu pai foi casado, ficou viúvo e casou de novo com a minha mãe. Tudo bem, ex-parceiro, todos os ex-parceiros fazem parte do nosso sistema. Aí o que acontece? Aquela pessoa, né, morreu, mas o marido ficou, e a filha olha para aquela dor daquela pessoa que morreu. E ao mesmo tempo sente essa raiva aqui da mãe, porque se não fosse aquela pessoa ter saído da vida desse homem, ele não teria casado com a mãe dela e não teria tido ela, certo? Aqui a gente falou em casamento, mas qualquer relacionamento que você tenha com a outra pessoa e que foi importante, que houve, né, um amor importante, essa pessoa passa a pertencer ao nosso sistema. E isso traz o emaranhado, porque eu preciso colocar essa pessoa no meu coração. Digamos que eu tivesse tido um namorado, namorei, foi importante, bastante tempo, houve a relação sexual, terminei. E arrumei outro namorado, namorei ali, depois terminei, arrumei outro. O que acontece? Aquele primeiro namorado é o mais importante, porque ele foi o primeiro. O que é esse mais importante, gente? Porque existe a ordem do preceder, que precede. O que essa ordem precede? Quem chega primeiro e ponto. Então, quem chegou primeiro na minha vida sexual? Aquele namorado. Então, quando eu terminei esse relacionamento com ele, eu preciso olhar para ele, devolver para ele o que é dele e ficar com o que é meu. E isso na constelação é feito. Isso traz esse apaziguamento que a gente fala. Deixa eu só ler aqui que a Elizabeth coloca.
E eu Eu queria, amava enquanto você minha está lendo aí, mãe. Lúcia, eu queria só Oi? colocar uma questão enquanto você está lendo aí, já deixo você responder para ela. Quando você disse a respeito né, é importante olhar para o primeiro, aceitar o primeiro e tal. Isso é algo muito. A gente conhece a teoria, né? O que a gente está fazendo aqui é passar um pouco de informação do que é a teoria. Mas quando a gente vivencia isso num campo de É constelação, diferente. é muito diferente. É Não muito. ao mesmo tempo é simples, É aqui, mas é é emocional. intenso e toca Uhum. muito a alma de todo o sistema. E uma coisa bem interessante também é que as pessoas que chegam para participar, um grupo nunca se faz por acaso. Sim, Sempre existe uma cura coletiva, mesmo aqueles que sim, estão participando e são escolhidos para alguns, colocar representar alguém que, de uma certa forma, está curando o sistema daquele representante de modo sim. inconsciente. Às É por vezes causa até da, consciente. É por causa da ciência, porque a gente está falando de física quântica. Nós estamos falando desse campo Reverbera. morfogenético, que esse campo ele traz exatamente todas as pessoas que O precisam grupo estar que ali naquele precisa. momento. E quando eu participo de uma constelação, eu também recebo presentes. Muitas vezes eu vou constelar, outras vezes eu vou participar. E quando eu entro para representar, eu ganho mais ainda um presente, né? A gente costuma dizer. Um porque estava ali participando e o outro porque vai representar. Porque se eu entro para representar um papel, esse papel que eu estou representando também tem no meu sistema. Por isso que esse grupo é coeso, se forma juntos, não é por acaso que se forma todas as pessoas que precisam estar ali naquele exato momento. Então a Sim. constelação, ela é muito forte, muito emocionante. Muitas vezes a gente sai de lá, assim, às vezes Bastante mexido, representou né? Muitas vezes, sim. mexida, porque Porque houve essa conexão de campo de informação. Porque esse campo de informação, cada um de nós temos o nosso. E para onde eu vou, eu levo esse campo de informação. Por quando você fala, eu e você temos essa afinidade, não é por acaso. É porque algo existe no meu campo e no seu campo que nós temos a nossa missão é de buscar a cura, de fazer a cura, de levar a cura. Então, por isso a gente se encontra, eu, você, Gabriela, Márcia, isso, Rosa, todos que estão Áurea, lá no grupo, né? A Áurea, todos que estão lá no grupo, nós já temos essa conexão. E a gente sim, já traz essa conexão, por isso forma-se o grupo. Eu gosto muito também, sabe, Sandra, de falar esse campo de informação, que é essa física quântica. Por exemplo, os pássaros voam em bando. Um não precisa falar para o outro, gente, vamos virar para a esquerda agora, vamos virar para a direita. E a gente não vê nenhum deles bater na cabeça lá e caindo aqui sobre nós. por Porque é esse ressonância. campo de informação. E Uhum. esse campo de informação nós também temos. Só que às vezes a gente, presa nesse inconsciente, nesse mundo, né, nesse piloto automático, a gente não observa, não percebe essas coisas, certo? Uhum. Então é onde acontecem esses emaranhamentos, e quando a gente fica olhando para trás, olhando por amor, esse amor cego, amor infantil, de querer salvar a outra pessoa, e eu não posso salvar. Essa é a constelação em grupo. Vou falar um pouquinho sobre a constelação individual, que é linda também, é Deixa, apaixonante. deixa eu É falar só uma assim, coisinha. Uma sim, coisinha só. Você falou a respeito do ovo, né? A constelação é quebrar o ovo e fritar, né? E depois, porque isso é muito legal, a Márcia colocou uma frase ali, um depoimento dela, e eu sei porque eu estou acompanhando a Márcia, ela está desenvolvendo muito lindamente, né? Um pouquinho de cada vez, mas ela fez a constelação e ela colocou, foi mágico. Na verdade, vem sendo mágico porque ela está tendo disposição de aproveitar esse ovinho frito. disponibilidade. Isso, porque a constelação não vai fazer assim, ó, plim! Não! A constelação vai mostrar, e aí depende de quem for constelado, como vai aproveitar esse conteúdo. É o processo, né? Isso, Ela tanto no reverbera no grupo, nosso sistema por 2 anos. isso, quanto no individual. Então, é isso, Uhum. Márcia. Parabéns pela sua coragem, porque todos nós temos medo de olhar para o nosso inconsciente, especialmente quando a gente fala num consciente de um clã, né? Num inconsciente maior do que o nosso, muito maior do que o nosso, que já é tão grande. Então, assim, a Vanderleia também, dizendo que foi transformadora, é outra guerreira, tá?
que está todos os dias na busca do autoconhecimento e nos mede esforços, faz constelação, faz microfisioterapia, faz EPASE, faz análise biodinâmica, faz massagem, faz pilates. É uma guerreira que vem ressignificando uma história aí de vida que ela sabe, não estou falando isso para puxar saco de ninguém, mas sou fã. Então, assim, só é transformador para quem tem realmente a humildade de olhar para aquilo que apareceu e fazer algo de bom com isso. Lúcia, fala da constelação individual para nós. A constelação individual também, assim, a pessoa liga, marca, né? A gente combina o horário, tudo direitinho. Ela vai para a constelação, eu vou fazer uma abordagem, vou falar sobre essa filosofia. Ela dura mais ou menos de 1 hora, 2 horas, depende muito do campo de informação da pessoa. E é eu, o cliente e os meus queridos bonecos. Aí a representação é feita por bonecos. Aí as pessoas assim, mas como o boneco vai sentir? Pois é, na individual, o boneco às vezes até olha para o lado, às vezes olha para o chão, às vezes até se mexe. Não é misticismo, não é religião, não tem nada de mágico. Deixa eu deixar bem claro isso. Porque esse campo de informação que o cliente traz, eu me conecto com o campo dele. E ali junto nós vamos levando, vai ter a meditação também, vai falar o tema, porque muitas vezes, por que individual? Porque muitas vezes a pessoa não quer se expor no grupo. Ali ela vai ficar só entre eu e ela. Porque por mais que seja oculto em grupo, se a pessoa tem um pouco mais, ela vai perceber algo. Só que o mais importante de tudo isso, Sandra, é que quando eu participo de uma constelação em grupo, e que eu vou lá e eu fico no julgamento, olhando e falando, olha o que aconteceu com ela, olha ali, nossa, quem é aquele que morreu, quem é aquilo lá? Eu estou no julgamento e eu estou me emaranhando com aquele sistema, entende? Então, quando eu vou participar numa constelação, eu vou neutro, sem julgamento, porque o lindo da constelação é que dentro dessa dualidade de certo, errado, bom e mal, feio, bonito, não existe. Existe sim a seguinte frase: aquilo que cada um sabe fazer. E quando eu olho para a pessoa com aquilo que ela sabe fazer, com aquilo que ela fez, do jeito que ela fez, e respeito, o amor flui de novo, gente. Vem aquela enxurrada de amor e eu vou para a vida, eu vou para o sucesso, para a alegria, para a saúde. É por isso que traz essa leveza, esse apaziguamento. Pense, você faz uma constelação e ela fica reverberando 2 anos no seu sistema, fica curando. O que é esse reverberar? É curar. De repente você está assim do nada, às vezes já faz 1 mês, 2 meses que você fez uma constelação, você viu tudo lá, o ovo fritinho lá, vários ovos fritos lá, aí você olha, se encontra com aquela pessoa com a qual você tinha uma questão, e aí você olha para a pessoa e fala assim, nossa, não tenho mais a questão. Uau! Aí vem esse balde de leveza, esse balde de amor que você fala assim, Senhor, o que você fez? Você mudou o outro? Não, você mudou aqui dentro. Porque no outro, eu não mexo no outro. Eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida. Como assim eu sou responsável? Vou citar um exemplo aqui. Eu vi 2 pessoas, uma pessoa humilhando a outra. Essas pessoas arrogantes, humilhando a outra. E a outra ficou quieta, calada. Aquilo me incomodou de uma certa maneira muito grande. Eu fiquei aquilo o dia inteiro pensando assim, como assim uma pessoa arrogante daquele jeito? Fiquei indignada. Essa indignação na constelação é uma coisa muito pesada. Tá. E remoendo aquilo, e aí vinha aquela frase assim, aquilo que me incomoda é porque não está bem trabalhado em mim. Algo está aqui dentro de mim. Então eu preciso olhar para mim. A gente fala assim, imagina se eu sou arrogante igual aquela pessoa. Não é o ser arrogante igual aquela pessoa. É eu estar algo mal resolvido dentro de mim. Então, qual era o algo mal resolvido dentro de mim? A arrogância de uma e a humilhação da outra. Que eu trago daqui do meu sistema. De alguém que foi arrogante comigo e de alguém que foi humilhado. Aí eu olho para essa situação e tomo as dores. Às vezes vou assistir um filme, né? A gente não tem muito isso, vai assistir um filme, fica lá chorando com aquela situação lá.
Eu não tenho controle da minha emoção, por isso eu preciso controlar, olhar para aquilo que me incomoda, para aquilo que me dói e curar aquilo. Aí eu fico leve, eu posso assistir um filme, eu vou deixar de ter compaixão, pelo contrário, eu vou ter compaixão no meu lugar, na minha postura, e eu vou poder ajudar essa pessoa de uma outra maneira. Sim, Patrícia, é maravilhosa a constelação individual. Eu adoro, estou percebendo os resultados no dia a dia. Muito obrigada, Patrícia. É bem isso mesmo. E eu também tenho um depoimento para fazer, Lúcia, porque assim, o ano passado, está fazendo exatamente um ano, nós fizemos uma constelação individual, né? Eu te procurei, fui até a sua casa, e lá a gente abriu o campo e fizemos uma constelação. E veio ali, o ano passado, eu comecei a elaborar uma cura relacionada ao meu pai. E hoje foi quase que um ápice, né? De tudo aquilo que a gente viu lá atrás e a maneira que eu estou aprendendo a lidar e a me relacionar. Já faz um ano. E agora está muito forte, muito pulsante. Eu consigo me lembrar de muitas coisas que vieram nessa constelação e que agora está fazendo absolutamente todo o sentido. Então, sim, uma constelação, quando estamos atentas, quando realmente estamos buscando a cura, um ano, 2 anos, e a gente ainda está vendo as coisas acontecerem e se libertando de amarras que não nos deixam prosperar. E a prosperidade não é só financeira, é prosperar na saúde, é prosperar no amor, é prosperar nos relacionamentos, nos negócios, isso mesmo. Dinheiro, mas é todo um conjunto, né? Então isso, esse depoimento que eu estou dando aqui, foi algo que nós conversamos ainda hoje, de percepções que eu tive e fui colocar para você e a gente foi alinhavando isso. E eu sou imensamente grata, porque eu estou tendo a chance de resgatar muitas coisas dentro de mim, com o pai que eu tenho internalizado, para poder olhar para esse que é real, que ainda está aqui, nesse plano. Isso, o pai real. Sem culpa. A gente quer pais ideais, não temos pais ideais, nós temos pais reais. Eu posso te dar vou te falar uma coisa linda que aconteceu hoje também. Eu vou deixar agora, eu vou deixar você fazer esse depoimento e daí depois a gente já vai ter que começar a finalizar, porque são 19h22, tá? Ixi, Maria, vou rapidinho isso aí. Era mais ou menos umas 2h e pouca, minha irmã me liga. E aí a gente conversando, ela virou e falou assim, Lu, queria te falar uma coisa. Você sabe que olha para vocês ver o presente que eu recebi hoje, que quando o nosso pai nasceu em 1916. Então, 1920 teve a pandemia, né? Sim. Que morreu muita gente. E nós fomos criados pelo meu pai, assim, da família do meu pai, que não se abraçava. Não podia se abraçar. Gente, olha que lindo. Há 100 anos atrás, quando teve essa pandemia, quando meu pai nasceu, ele tinha 4 anos. Como ele foi criado? Não abraça, não toca, não faz carinho, não se conversa, porque era o que foi lá na época. 100 anos, agora, hoje a minha irmã trouxe esse presente, né? E da gente poder ressignificar isso, e ainda temos no sistema pessoas que não sabem abraçar, por conta disso. E agora, de novo, nós estamos revivendo isso não abraçar. Então, aquele julgamento que muitas vezes a gente fez do nosso pai, de dizer, nossa, um cabelo não sabe abraçar, né? Eu tenho irmãos que não se abraçam, põe a mão assim só na costa, não abraça. Por quê? Porque traz essa memória, por isso que eu quis dizer para vocês. E aí hoje, o que aconteceu na minha conversa com a minha irmã? Muitas fichas caíram, muita ressignificação nós fizemos, de curar o que aconteceu lá em 1920, curando hoje e evitando que passe para os demais, para os filhos, netos, sobrinhos que virão. Olha, tudo isso por conta do quê? Da constelação. Que lindo, que vai revelando os segredos. Uhum. E a gente também vai se tornando cada vez mais disponível para olhar para esse sistema com gratidão e menos... Compreendendo e acolhendo no coração, né? E uma coisa que é muito interessante também, Lúcia, que as pessoas precisam entender, é que tudo aquilo que a gente faz para o outro,
olha, aponta, julga, a gente também faz pra gente. Sim. Então, à medida que você vai aprendendo a olhar para o seu sistema e agradecendo, você vai aprendendo a julgar menos quem está fora e julgar menos quem está dentro, né? Só vou dar Isso, uma palavrinha, e o que eu quero colocar com esse meu depoimento desse ano? A família de vocês também lá em 1920 também estava na pandemia. Então, aquele que está com muito medo da pandemia, olhe para trás e diga lá para eles, para os seus ancestrais que sofreram isso: eu vejo você e eu vejo a sua dor. Dou-lhe um bom lugar no meu coração e aqui eu posso ser diferente, não ter medo. Se alguém lá atrás morreu nessa pandemia, foi esquecido, foi abandonado porque teve esse problema, acolhe. Agora é o momento da gente incluir todos os nossos ancestrais que lá ficaram, que lá tiveram esse problema na pandemia. Dê um bom lugar no coração, gente. Quando a gente faz essa fala linda, que é: eu vejo você, eu vejo a sua dor e eu acolho no meu coração. Aqui você tem um bom lugar e você faz parte. sim, Por isso é mim está lindo. encerrado, Sandra. E é assim que a Gratidão. gente consegue tomar a força dos nossos ancestrais, né? E passar esse medo, passar por essa pandemia Passar o medo e leve. passar isso, passar por esse momento agora com mais leveza, com mais suavidade, né? A Patrícia está colocando aqui: o pai do meu marido também não abraçava. E aí a gente julga a pessoa, que a pessoa é ruim, não sabe abraçar. Mas olha a dor que ela traz de lá. Nossa, Exatamente. gente, é muito lindo. Vamos olhar para os nossos ancestrais. E eu recebi um presentão hoje e gostaria de passar isso para vocês, com essa fala. Eu também recebi um presentão hoje, né? Que às vezes aquilo que a gente tem de impressão, de percepção, e trazemos da nossa criança, é justamente olhar para isso, acolher, sem julgamento, que traz a nossa cura. Então vamos transformar esse amor que nos adoeceu em amor que cura, né? Sim, Essa é a estamos nossa, curando aqui. É muito isso, lindo. essa é a nossa intenção. Espero que Ó, todos tenham. podemos falar mais um pouco sobre esse tema, tá, Sandra? Podemos. Vamos alinhar aí mais uma live para a gente dar continuidade. E aí gostaria que vocês que assistiram hoje participassem também com perguntas, com depoimentos, porque isso Isso, é isso. muito nosso bate-papo. Gratidão. Obrigada, Lúcia. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, Camila, Anitta. Eu Espero que vejo vocês todos, e todos Isso. têm um bom lugar no meu coração. Isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Até a próxima live.